Jesus. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Pode sentar, queridos. Você que já ofertou ao Senhor, Deus seja louvado. Eu quero louvar a Deus aí pela sua semente. Tem contribuído muito, irmãos, para nos ajudar a manter essas portas abertas, né? Graças a Deus. Querido, abra comigo a sua Bíblia em Salmo 37. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero já agradecer a Deus, porque nós estamos caminhando aí num propósito de 52 dias, né, de oração, aonde todos os dias às 22 horas, né, nós nos encontramos ali no Google Meet, fazendo esse propósito, orando ao Senhor durante 15, 20 minutos, não mais do que isso, para sermos contínuos, né? Quantas vezes a gente começa um propósito e aí a gente fala, eu vou fazer um propósito de 30, 40 minutos e a gente não dá conta. Então, eu falei, é melhor a gente fazer, né, com que todo mundo exercite todos os dias ali 15, 20 minutos de oração, do que a gente fazer um propósito que não vai dar conta, né, irmãos? A Bíblia diz que é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. E tem sido uma bênção, irmãos. Eu tenho sido assim, renovada por Deus por conta desse propósito. Tenho louvado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, né? Ele tem respondido as minhas orações e eu não tenho dúvida que Ele vai responder a oração de todos que aqui estão. Irmãos, o inferno também se levantou com força nesses dias de propósito e nem chegou no meio ainda. Ainda temos aí até o final de julho esse propósito de oração, né? E todos os dias tem alguém que conta para mim, pastor, intensificou, piorou, a situação tá assim. Eu até falei com a Maia agora de manhã, nós estávamos conversando, eu falei para ela, Maíra, não é que piora, já estava lá, só foi revelado porque a gente se posicionou, né? Olha para você ver que interessante, quando a Bíblia diz assim, pastor Ricardo, santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós, Ele não está esperando, Silmara, que a gente se santifique para que Ele faça, Ele vai fazer independente de qualquer coisa. Ele está dizendo o seguinte, se santifique para que você participe do que eu vou fazer, porque se você não se santificar, você vai ficar de fora. Então nós estamos nos preparando para o que o Senhor já está fazendo, para que Ele já estava fazendo. Então quando nós começamos um propósito de oração, a gente entende que Satanás se levanta e é sempre um efeito reverso. Se você está orando por salvação e a pessoa pela qual você está orando piora, tenha certeza que a salvação está mais perto do que você imagina. Se você está orando ali pela tua vida espiritual e parece que as coisas ficam mais difíceis no meio do propósito, é sinal que aquilo está mais perto do que você imagina. Deus, Ele trabalha de forma extraordinária, irmãos. E a gente precisa entender a pedagogia de Deus para não desanimar no meio do caminho. Então você que ainda não participou da oração, irmãos, hoje de novo às 22 horas nós estaremos lá para orar. Amanhã, depois de amanhã e assim até o final de julho. Está o link lá no grupo. Quem quiser o link também no privado, pede que a gente envia para você mandar para outras pessoas, se alguém quiser participar. Irmãos, eu não tenho dúvida que Deus vai fazer grandes coisas no meio da igreja. Você acredita nisso? Eu não tenho dúvidas disso, irmãos. Então, vamos continuar aí firme, em nome de Jesus. Salmo 37, você que está com a sua Bíblia na mão aí, vem comigo. Nós vamos ler alguns versos só, porque é um capítulo mais extenso. Depois você vai continuar fazendo a leitura na sua casa. Mas o verso primeiro diz assim a palavra do Senhor. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astuto intento. Deixa a ira, abandona o furor,
não te indignes para fazer somente o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém, queridos? Somente até aqui eu queria que você curvasse a sua cabeça por um minuto para que nós orássemos mais uma vez. Pai, como é bom estar na tua casa, como é bom estar na tua presença, que privilégio, Deus, é estar conosco, nós, os nossos irmãos, unidos em comunhão, mas na tua presença, Deus. É como o salmista disse, melhor está um dia aqui, Pai, do que 1000 em qualquer outro lugar. Deus, nós queremos enaltecer, agradecer e bendizer o teu nome. Obrigada, Pai, por esse domingo. Obrigada, Senhor, por tudo que já foi falado aqui, que só confirma e reafirma o que o Senhor já planejou para essa manhã. Eu quero te agradecer, Deus, pelos louvores entoados, agradecer-te, Pai, também pelo propósito, agradecer-te também, Senhor, pelas batalhas, porque só vence a guerra aquele que diariamente, Pai, consegue superar cada batalha. Eu sei que o Senhor está conosco, então fala conosco, continua conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Tá com frio, querido? Depois você toma um chá, tem bolo, viu? Dá uma alegrada aí. Cadê o pastor Chiquinho? Ali. Eu só vi a irmã Terezinha solitária, eu disse, cadê o pastor Chiquinho? Aleluia, a irmã Terezinha estava onde? Toda bonita, como é que estava assanhado, né, irmã Terezinha, no vídeo. Ela disse, meu cabelo está assanhado. Eu falei, assanhada. Uma bênção, irmão. Louvado seja Deus. Queridos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração ontem, enquanto nós estávamos orando lá naquele propósito. E aí o pastor Ricardo trouxe a palavra, e aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer conosco? Né? O que o Senhor quer falar conosco? Eu queria compartilhar com você alguns segredos e algumas lições muito lindas que Davi escreve, já maduro. Aqui Davi já é um homem maduro. Aqui Davi já está quase no final da sua vida, um homem já experiente. O que ele fala com propriedade. Aqui ele está falando porque ele viveu, porque ele experimentou, porque ele sabe o que ele está falando. E quando Davi começa a escrever acerca do Salmo 37, esse louvor, essa canção, ele começa dizendo, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Antes de eu falar sobre isso, eu quero que você pense comigo, quantas vezes a vida nos leva para lugares e situações das quais nós não esperávamos. São lugares difíceis, lugares muitas vezes inapropriados, né, que a gente não gostaria de passar, situações que nós não gostaríamos de viver, mas a vida nos propõe essas mudanças. E Davi, ele sabe muito bem disso, porque foi um homem experimentado na guerra, alguém que viveu muitas e muitas batalhas, alguém que presenciou muitas dificuldades, mas também viu Deus em cada uma dessas batalhas que ele viveu. E aqui, falando um pouco sobre o Salmo 37, Davi vai falar sobre o início, o primeiro versículo, dizendo que nós não temos que ficar indignados, muito menos ficar chateados, irritados com a prosperidade daquele que está lá fora, porque muitas vezes, irmãos, é assim que nós nos sentimos. Nós estamos na igreja, nós buscamos a Deus, nós fazemos a vontade de Deus, estamos ali, né, cumprindo o propósito, obediente, fazendo a vontade do Pai. Parece que muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo não é ouvido, não é visto por Deus. Parece que aquele que está lá fora tem muito mais sucesso, muito mais prosperidade. Parece que as coisas são mais fáceis para ele do que para nós que estamos aqui dentro. Quantos já tiveram essa sensação? Eu, inúmeras vezes. Quantas vezes eu disse, Senhor, para mim tudo é mais difícil, para mim tudo é mais complicado, parece que nada para mim vem, né, de forma tranquila, tudo tem que ser suado, tem que ser com choro, tem que ser com luta. Mas Davi, ele aqui agora vai nos trazer uma reflexão sobre, para, né, nos fazer pensar sobre esse impasse, que parece tão natural e tão cotidiano na minha e na sua vida, que é realmente ter essa sensação que não foi só de Davi, mas de muitos outros. Asaf, inclusive no capítulo 73 também de Salmos, ele vai dizer
né, que ele ficou olhando, né, para a prosperidade do ímpio, e ele viu que parecia que era tudo mais tranquilo, que a vida deles não tinha um problema, que parecia que eles não tinham enfermidade, não enfrentavam um problema financeiro, parecia que a família deles era a família doriana, estava tudo acontecendo de forma maravilhosa. Asaf vai olhar para aquilo e vai dizer: aquilo quase me fez vacilar os pés. Porque é isso que muitas vezes o adversário quer, irmãos, que a gente fique olhando para o jardim do vizinho, para ver que a grama de lá está mais verde, e nos esquecemos de olhar para o nosso, para aquilo que já está brotando, para aquilo que Deus já, né, trouxe e o que Ele ainda vai trazer. Como o pastor Júnior disse aqui, nós estamos debaixo de uma palavra, só que nós vamos muitas vezes nos esquecendo disso. E Asaf, ele olha, ele fala: caramba, eu estou olhando aqui, parece que tudo para mim é mais difícil. Ele que era um ministro de louvor, ele que era alguém que também se dedicava, né, a anunciar o reino de Deus, a falar da palavra do Senhor, e agora ele olha para a vida dele, ele fala: parece que a minha vida é muito complicada, eu não consigo ver Deus, parece que eu não consigo enxergar a misericórdia, o amor de Deus, parece que eu estou invisível aos olhos de Deus. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Parece que invisíveis aos olhos de Deus. As coisas estão acontecendo, o negócio está piorando, o cenário está difícil, parece que Deus não me enxerga, parece que Ele não me vê. E aí Asaf, ele não vai explicar o que ele sentiu, mas ele vai dizer o que ele fez. E ele disse: olha, eu vi que eram coisas grandiosas demais, então eu entrei no Santo dos Santos. Eu fui orar, eu fui buscar a Deus. Quando nós não entendemos o que está acontecendo, nós não temos que buscar uma resposta. Nem sempre Deus vai dar resposta, irmãos. Jó nunca recebeu de Deus uma resposta por que ele pereceu tanto. Deus nunca falou para ele, depois que tudo já estava resolvido: então, é que o adversário veio aqui, ele falou para mim sobre você, eu disse para ele: não pode ir lá tocar, só não tira a vida dele. Ele nunca soube disso, e talvez nunca vai saber, porque nem sempre Deus vai nos dar satisfações do que Ele está fazendo. Mas Davi vai falar sobre uma verdadeira confiança, sobre um confiar de forma extrema, sobre um confiar de forma deliberada, sobre um confiar de forma absoluta, aonde eu não tenho reservas, eu não tenho dificuldade, eu não confio até um termo, eu não confio só numa área, mas eu confio em todas. E uma confiança de uma entrega que não é mais sobre mim, mas é sobre aquele que eu entreguei. E nós vamos falar sobre isso aqui. Então Asaf entra no Santo dos Santos, ele adora, ele louva a Deus, e aí aquilo passa. Porque tem hora que é assim, né? Nós estamos atribulados, angustiados, a gente entra na presença de Deus, vem para o culto de manhã, a cabeça está a mil, Deus fala conosco, a gente sai como? Diferente. Com respostas? Nem sempre, mas sai diferente. É ou não é? Então, quando Davi começa escrevendo isso daqui, ele já começa dizendo: olha, não fique olhando para aquilo que você acha que lá é mais fácil, porque vai existir um tempo em que tudo aquilo que hoje é feito debaixo de iniquidade, de mentira, aonde essas pessoas que prosperaram, que venceram, que alcançaram lugares maiores, fazendo aquilo que não era certo, que não era justo, em algum momento elas vão caírem. Então Davi vai trazer uma reflexão sobre o término e não sobre o começo. Ele vai dizer: se atente ao final das coisas e não ao começo delas. Davi é alguém que pode dizer sobre isso com propriedade, porque como que ele começa o ministério? Rejeitado, pastor de ovelha, era uma das piores funções que tinha para se fazer. Alguém que não tinha nenhum valor, alguém que não tinha propriedades de fato para ser amado e querido, era só mais um. Só que ele foi escolhido para ser rei. Então Davi vai dizer: olha, não fique atento ao começo das coisas, talvez o começo da sua trajetória, ou o começo desse processo, está estranho, está esquisito, está dolorido, está nublado, mas eu quero dizer para vocês, foque para o final, porque melhor é o final de todas as coisas. Quando eu olho para o final, eu entendo que Deus já fez tudo, Ele já preparou tudo, foi como eu disse, Ele não vai fazer, Ele já fez, irmãos. Nós é quem temos que nos posicionar. Quanto tempo Noé levou para construir a arca? Mais de 100 anos. Mas não foi a arca que demorou para construir,
foi o tempo que Deus demorou para construir Noé. Porque eu é quem tenho que estar preparado para o que Deus vai fazer. Então, quanto mais rápido eu me atenho ao que Ele está fazendo, eu entendo. Quanto mais rápido eu me posiciono, mais rápido o Senhor cumpre o que Ele tem para fazer. E aí Davi vai dizer o seguinte, ele diz, confia no Senhor e faz o bem, e você vai habitar em terra verdadeiramente sendo alimentado. Confia no Senhor. Amados, como é difícil confiar em Deus. Como é difícil você se manter confiando. Às vezes a gente até começa confiante. Aí passa um mês, passa 2, passa 3, passa um ano, passa 2, passa 3. E aí a gente vai cansando, vai ficando fadigado, vai ficando sobrecarregado. E o cansaço é um perigo, irmãos, porque quando nós estamos cansados emocionalmente, espiritualmente, a gente começa a negociar valores. A gente começa a negociar muitas coisas. Não, Senhor, eu sei que eu tinha pedido aquilo lá, mas se vier isso aqui também já está bom. O que aconteceu com Esaú? Cansado, pastor. Chegou de um dia de trabalho cansado. Jacó sabia que ele estava cansado, preparou o quê? O melhor. Você está cansado? Tô. Está com fome? Tô. Fiz um guisado do jeito que você gosta. Isso aqui está perfeito. E aí ele olha e diz assim, eu quero. Ele fala, então eu te dou, só que você precisa me dar a tua primogenitura. Cuidado com a fome e o cansaço. Você vai negociar valores que são inegociáveis. Coisas que Deus depositou e confiou a mim e a você, e foram a mim e a você, querido. Então confiar em Deus é confiar para além do cansaço, é confiar para além do tempo. Esperar pelo tempo de Deus, como eu disse aqui, é difícil. 100 anos, 120 anos para construir uma arca parece muita coisa, mas é o tempo que é o correto, é o certo, é o perfeito de Deus. Irmãos, no tempo de Deus, eu já falei isso aqui, eu digo todos os dias lá em casa, no tempo de Deus é o peixe que pula na rede, eu não preciso ir lá fazer esforço. Aleluia. Eu só lanço e o peixe faz o trabalho dele. Glória a Deus. No tempo de Deus as coisas elas têm que me alcançar. Eu não preciso fazer esforço demais. Quando eu começo a me esforçar demais para fazer algo se cumprir, para acontecer, então eu preciso repensar, será que é o tempo dele? Será que é o tempo de Deus? Eu coloquei algumas coisas aqui. Que Davi escreve, né? Aqui Davi vai expressar em forma de poesia, irmãos, aquilo que de fato ele aprendeu. É o que Paulo disse, né? O que eu aprendi do Senhor, eu também vos ensinei. Tudo que nós recebemos de Deus, ele é para ser dispensado em outros, irmãos. O reino de Deus, ele nunca foi egoísta e ele nunca será. Deus não vai te enriquecer para você mesmo. Ele não vai te dar uma família abençoada só porque você é bonito. Ele não vai fazer nada por você mesmo. Se essa é a tua oração, então você precisa mudá-la urgentemente. Se essa é a tua ideia, a tua perspectiva, tudo que Deus faz, Ele faz por conta do coletivo, para alcançar a outros. Então a pergunta sempre tem que ser, se Deus está me colocando em destaque, é por quê? O que Ele quer que eu faça? Se Deus está me dando mais, o que Ele quer que eu faça com o mais que Ele está me dando? Então todas as vezes que Deus acrescenta em mim, eu preciso entender que não é sobre mim, mas é sobre também o outro que Ele espera que eu dê. E Davi, ele vai nos dar algumas lições aqui a respeito desse salmo, irmãos. E aí ele, falando sobre coisas mais profundas, porque o que eu gosto de Davi, irmãos, Davi e Paulo para mim são dos mais apaixonantes da Bíblia. São duas pessoas completamente diferentes, mas de uma força, uma garra, uma perseverança, para mim, surreal.
E quando Davi vai escrever, ele vai escrever agora trazendo uma perspectiva mais profunda sobre o que é aquilo que ele tenta ensinar. E uma das coisas que ele vai propor, na verdade eu coloquei 3 razões aqui, né, para nós esperarmos em Deus, para a gente confiar em Deus. A primeira é, Ele governa o mundo e também nossas vidas com propósito eterno. Irmãos, se tem uma coisa que me choca, é imaginar que Deus ele consegue te ver ontem, hoje e amanhã simultaneamente. Deus te vê agora no ventre da sua mãe, te vê aqui hoje, mas também já te vê na eternidade. Um Deus que quando ele olha assim no macro, ele não tem dificuldade de enxergar eu e você amanhã ou antes, mas ele nos vê na nossa complexidade, na nossa plenitude. E tendo essa ideia, eu consigo compreender o porquê que para mim não deveria ser um problema confiar nele. Porque um Deus que me viu na minha pior fase ou no meu pior estado, e um Deus que me vê na eternidade, salvo, lavado e remido pelo sangue dele, então esse Deus sabe muito mais de mim do que eu mesmo. É por isso que o Evangelho de Mateus vai dizer que Jesus foi quem disse isso, que ele sabe cada fio que nós temos na cabeça. Ele conhece. Os nossos dias estão escritos na palma da nossa mão. Esses dias eu estava falando com uma cliente, ela falou assim para mim, eu estou tão ansiosa, estou tão agoniada, eu não sei o que vai acontecer e tal. Eu falei assim para ela, pergunta para Deus. Aí ela olhou assim para mim, ela falou, não, eu rezo. Eu falei, não, mas pergunta para Ele. O que Ele tem para você amanhã? Porque a Bíblia não diz que todos os teus dias já estão escritos? Ela sim. Eu falei, então, para que ficar ansiosa? É só perguntar para Ele, Senhor, o que é para amanhã? Não me deixa de fora, que está aí no teu plano. É forte. É forte isso aí. Se Ele conhece o teu cabelo, a quantidade, se Ele sabe você, quem você é, se Ele te conhece do avesso, se Ele já sabe como você vai estar amanhã, se Ele já sabe como vai terminar essa situação que você hoje ora para que Ele faça, então por que não confiarmos naquele que tem todo o poder? Davi está falando, eu estou confiando a minha vida a quem governa, não só o mundo inteiro, mas inclusive a mim mesmo. Porque até um glória a Deus, um aleluia, irmão, não sai da minha e da tua boca se não for Ele quem der. Nem essa capacidade nós temos. Às vezes nós achamos que o fato de nós orarmos 30 minutos, 20 minutos, da gente prosseguir 52 dias no propósito, foi a gente. Não, irmão, não foi nem eu nem você. Foi Ele o tempo todo sustentando a gente para a gente dar conta disso. Então um Deus que sabe, um Deus que governa, um Deus que comanda todas as coisas, um Deus que antes dele dizer haja luz, Ele já tinha dito haja cruz. Ou você acha que deu uma desorganização no céu, Deus tinha preparado tudo, Satanás veio, deu uma bagunçada e Ele teve que ir para um segundo plano. 1 Pedro vai dizer que antes dele dizer que houvesse luz, ele já sabia tudo que ia acontecer. A caída do homem já tinha preparado uma cruz para mim e para você ser salvo. Então um Deus que tem tudo organizado no céu, está tudo organizado, está tudo harmonioso. Sabe aonde está desorganizado? É dentro de nós. Davi está falando sobre uma perspectiva mais profunda do conhecimento de Deus, de confiar em Deus. Irmão, se eu não sei o tamanho da profundidade dele, eu também não conheço o tamanho da profundidade que ele tem para mim. Por isso que Paulo disse aos Romanos, ele disse, quão profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem pode sondar a mente do Senhor? Ninguém pode, irmão. Quem dá conta de lembrar ou de pensar no que Deus está pensando agora? No que Ele está propondo para a nação esse mês, esse ano, o ano que vem? Nós não conseguimos alcançar esse tipo de pensamento. Por isso que a confiança tem que ser plena. Eu confio, mas que nem o pastor falou, eu vou lá, mando meu marido me deitar com a minha serva para dar um jeito de fazer um filho aqui, porque eu confio na promessa. Mas eu confio na promessa, mas acho que eu vou fazer isso aqui, ou eu vou dar um jeitinho aqui. Será que eu confio mesmo, irmão? Porque confiar é descansar. Aleluia! Só que descansar não é ficar sem fazer tua parte. Diga glória a Deus. Tem gente que pensa que descansar é ficar lá igual um protozoário esperando cair do céu, irmão. Você que não vai à luta, não levante todo dia de manhã, não vai lá
fazer a sua parte para você ver se realmente vai acontecer alguma coisa. Eu tenho que fazer minha parte, irmão. Só que eu não posso tentar fazer a de Deus. Sabe qual é o maior pecado do ser humano hoje? É tentar ser Deus. É achar que Deus não está dando conta de tudo que está acontecendo na vida dele. Aí ele vai lá e dá um jeitinho como Sara, como foi dito aqui. Será que Deus não sabia que Sara ia fazer isso? Sabia. Pastor, então por que ele não evitou? Porque ele vai deixar eu e você trilhar as nossas escolhas, irmãos. Assim como ele também vai fazer eu e você arcar com cada uma delas. Não pense você que em tudo Deus vai dizer para mim e para você, não faça. É certo. Sabe qual é o maior sinalizador, irmão? Jesus faria, eu disse isso para uma amiga esses dias. Jesus faria o que eu estou querendo fazer? Se a resposta for não, cai fora. Ou se trouxer uma dúvida, já nem faz. Agora, se Jesus faria, se Jesus falasse, se Jesus entregasse o que você está pensando em fazer, então faça. Ele é o nosso maior sinalizador. Então confiar em Deus quando as coisas estão plenas, está tudo acontecendo de forma agradável, é fácil, irmão. Difícil é confiar quando você olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e não tem saída. E agora, Senhor, o que eu faço? Parou por quê, Moisés? Diga ao povo que marche. Mas é que está vindo exército para cá só tem mar. O que eu faço? Marcha, faz a tua parte. Quando você fizer a tua, eu continuo fazendo a minha. Esse é o problema. Imagina se Moisés ficasse parado lá sem fazer nada. Teria sido morto. Mas confiar em Deus, irmãos, vai para além daquilo que muitas vezes a gente acredita que está confiando. Porque confiar é literalmente, irmão, você se jogar de um edifício de 20 andares sem ter absolutamente nada lá embaixo para te segurar. A coisa mais linda que dá para representar isso é uma criança. Se você falar para a criança pular dali, vem que eu te seguro, ela pula, irmão. Nós vamos crescendo, esse é o problema, né? A gente vai crescendo, e aí conforme a gente vai crescendo, a gente acha que consegue dar conta de algumas coisas, que a gente já sabe como a gente vai lidar com muita coisa. Então conhecer a Deus de forma profunda me faz confiar nele também de forma profunda. A segunda coisa que eu coloquei é que Deus é digno de confiança. Irmãos, qual foi a vez? Eu não conheço alguém que confiou em Deus e foi decepcionado. Agora, se você confiou na sua mãe, se você confiou no seu irmão, se você confiou em homens, se você confiou em patrão, se você confiou em ministérios, em pastores, aí você com certeza foi decepcionado. Mas se você esperou em Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Nunca ele propôs alguma coisa que ele não desse conta de cumprir, irmão. Aleluia! Mas nós temos essa inclinação, né, de depositar a nossa confiança em coisas palpáveis, né? Como Deus a gente não vê, a gente só sente. Então a gente tem a necessidade de depositar confiança naquilo que a gente consegue pegar. Não, fulano falou que vai me ajudar, eu creio. Nossa, a fulana falou que vai vir me dar um socorro. Não, porque o pastor falou que vai me ajudar, ele vai orar por mim, eu creio. Você crê em Deus ou naquele que está te auxiliando? Eu bem sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus é um Deus de confiança. Tem muitas pessoas aí fora, assim como eu e você, que se alguém confiar em nós de verdade, pode ser que ela se decepcione. Mas eu nunca me decepcionei com ele, irmãos. Ele já frustrou os meus planos, é diferente. Às vezes a gente faz um plano e ele frustra, né? Qual era o plano de Marta? Ele chegar para curar. Ela foi frustrada? Foi. Mas no final aconteceu o que ela esperava ou não? Sim, a cura de Lázaro. Então, tem hora que ele vai frustrar os nossos planos. Tem hora que ele vai mudar um pouco a rota. E está tudo bem, irmão. A gente só precisa confiar. Sabendo que ele é digno de confiança. Deus conhece eu e você.
Davi está declarando isso aqui no Salmo 37, que Deus nos conhece, Ele sabe quem somos. Irmãos, como é bom saber que Ele nos conhece, porque Ele também sabe nossas limitações, sabe muitas vezes as nossas irritabilidades, sabe muitas vezes as nossas dificuldades, né, de lidar com algumas coisas. Ele nos conhece, e por nos conhecer, Ele disse: eu não vos dei nenhuma provação que você não pudesse suportar. Sabe aquela coisa da gente dizer assim: não, isso aqui está demais, eu não dou conta, isso aqui eu não vou dar conta. Deus está falando: eu te conheço, eu sei até onde você aguenta, eu sei o que você pode. Se Ele sabe, irmãos, então nós só descansamos, confiamos em Deus, permanecemos no Senhor, crendo que Ele começou e Ele vai terminar. Quantas e quantas vezes eu olhei assim para a minha vida, eu disse: meu Deus, eu não vou dar conta disso, isso aqui para mim passou dos limites. Um dia Deus falou assim para mim: Viviane, eu estava dirigindo um carro, aí eu falei: meu Deus, está na reserva, quantos quilômetros será que eu consigo andar até eu chegar num posto? E aí Deus falou no meu coração: assim é você, Viviane, você não sabe quantos quilômetros esse carro pode andar até você chegar num posto, mas eu sei quantos quilômetros você ainda anda sem fé. Aleluia! Deus te conhece, irmão. Ele sabe quem é você. É forte essa palavra. Se Ele te conhece, meu irmão, descansa. Aleluia! Ah, eu não estou aguentando. Tá, aguenta. A hora que Ele souber que você não aguenta, Ele chega, irmão. Tenha certeza disso. Porque quando realmente eu não ia aguentar, Ele chegou. Meu Deus. Ele sempre deu conta. Ele dá conta de todas as coisas. Sabe o que mais me encanta na entrega de Joquebede? Porque aí ele vai dizer assim, que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, que Ele vai fazer. Uma das entregas mais lindas para mim, claro que Abraão entregando Isaac é sensacional, irmãos, mas para mim uma das entregas mais lindas é a de Joquebede. Alguém tem um bebê, só quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando, um bebê de 3 meses, colocar num cestinho, irmã Terezinha, num rio enorme, jogar o cestinho e falar: Senhor, entreguei. Isso é entrega, irmão. Ela não pulou no rio de volta para nadar. Ela ainda disse para a filha dela: vai lá, só acompanha o cesto e vai vendo onde é que esse negócio vai parar aí. Foi para casa, ficou em casa, irmão. A gente entrega como? A gente entrega, daqui a pouco pula e tira de novo. A gente entrega, daqui a pouco a gente vira e fala: o que eu fiz, meu Deus? Não, eu mesma vou resolver isso aí. A gente entrega, daqui a pouco a gente está lá tentando se defender, argumentar. Se eu entreguei, eu não tenho mais nada para fazer. Eu entreguei. Como é difícil colocar a coisa que mais nos dói dentro de um cesto e jogar no rio e dizer: tá aí, Senhor. Não sei o que vai dar, não sei quanto tempo, não sei se vai viver, se vai morrer. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: servir a Deus sem risco, você está no lugar errado. Servir a Deus é um risco, irmão. A gente sofre riscos o tempo todo. O que Paulo e Silas estavam fazendo? Atos 16, Pri, vai dizer que todos os dias eles subiam para orar no templo, todo dia. Já era praxe, né? Todo dia eles subiam no templo para orar. E aí, o que aconteceu? Tinha uma abençoada, possuída de um demônio lá, que ficava todo dia elogiando eles, dizendo: olha que esses homens é demais, viu? Esses aí quando ora, rapaz, olha, esse aí se abrir a boca. E foi passando os dias, irmão Rose, Paulo ficou engasgado com aquilo, expulsou o demônio da mulher. Só que ela era uma adivinha. Seus senhores ganhavam dinheiro com o que ela fazia. E aí, o que sobrou para Paulo e Silas? Chibatada e prisão. Olha que interessante, irmãos. Por que Paulo, quando ele apanha, pastor Júnior, ele fica feliz? Está na Bíblia. Eu me alegro. Apanhei, fui açoitado. Irmãos, é loucura. Se você parar para... Olha,
Tem uns negócios assim que hoje me cabe, mas há muito tempo não cabia não. Eu estou feliz, eu estou contente que eu fui açoitado, estou sozinho, passando necessidade. Você fala, não, esse cara tem problema, velho. Ele tem problema. Mas quando você vai entendendo o nível de intimidade e conhecimento que Paulo tinha com Deus, você consegue entender absolutamente a fala dele. Que ele não está feliz por conta do cenário, mas ele está feliz em detrimento ao cenário. Eu não me movo por conta do que eu estou vivendo. Eu sei em quem eu tenho crido. Aí alguém começa a elogiar demais, Priscila, aí ele fica incomodado. Se baterem, ele está feliz, mas se elogia demais, ele se incomoda. Sabe o que eu aprendo com isso? Cuidado com quem te elogia muito. Pessoas que enaltecem demais. Nossa, você fala tão bem. Nossa, você é tão maravilhosa. Nossa, você é uma pessoa tão linda. Nossa, como você é um homem que fala bem, que prega bem. Nossa, que jeito. Irmãos, eu tenho um problema sério com isso. Já me acende uma luz, eu já quero expulsar no nome de Jesus, igual Paulo. Porque você já viu Deus dizendo isso para alguém na Bíblia? Nossa, que menina extraordinária. Olha que pregação, hein, filha? Rapaz, 3.000 almas numa pregação. Pedro, você arrasou, irmão. Você já viu isso? Cuidado com gente que levanta seu ego demais. Pessoas que te exaltam demais, elas não querem o seu bem. Irmãos, amigo de verdade é aquele que vai virar para você e falar, eu te amo, mas você está ramelando, e você fez besteira. Amigo de verdade vai puxar a tua orelha, vai dizer, isso aqui está errado. Ah, mas é que não interessa, você errou. Não é assim que funciona. Você é um servo de Deus, você é uma mulher de Deus. Paulo expulsou no nome de Jesus. Foi preso. E lá na prisão, Silmara, o que eles faziam todos os dias? Eles iam orar, diga glória a Deus. Uma hora lá na prisão, por volta da meia-noite, pastor Júnior, Paulo olha para Silas e fala, dá um dói. Hã? Ué, a gente não tinha saído de casa para adorar? Não, vamos adorar aqui mesmo. Mas está tudo ardendo, rapaz, está tudo doendo, mas e daí? Mudou o cenário, mas não mudou o propósito. Eu fui chamado para adorar, eu vou adorar independente de onde eu estiver. Começa os dois adorando dentro da prisão. Começa os dois alegrando o coração, indiferente do que estavam vivendo, irmão. O segredo para você quebrar cadeias é você parar de olhar para as perdas, para a dor, para o que está machucando e já começar a agradecer, seguindo o teu propósito. Qual é o teu propósito? Adore. Aleluia. Vamos adorar, Silas. Não deu para ir no templo, mudou o plano, mas não mudou o propósito. Nós vamos adorar aqui mesmo. Eles começam a adorar, aquele louvor vai entrando nos ouvidos de todos aqueles presos, todo mundo começa a ouvir aquilo. Um terremoto acontece, as cadeias se abrem, aqueles homens estão lá vendo Deus no meio do processo. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus está muito mais no meio do processo do que na promessa. Se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se pelo fogo você passar, ele não vai arder em ti, porque eu vou estar lá com você. Ei, Sadraque, Mesaque e Abidinego aumentaram 7 vezes a temperatura da fornalha, mas fica tranquilo, porque o quarto homem vai estar lá também. Deus está muito mais conosco, irmãos, no meio do processo do que na promessa. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica focado demais na promessa e esquece que Deus é Deus de propósito. Aleluia! Eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias, irmão. Essa é uma das coisas que eu mais digo para Deus na minha oração, principalmente no meio da minha aflição. Eu digo, Deus, eu sei que o Senhor está comigo aqui agora, todos os dias. Se Ele está com você todos os dias, por que você tem medo? Por que se turba o vosso coração? Credes em Deus e também em mim. Está tudo tranquilo. Os discípulos dentro do barco, a água entrando, aquele alvoroço, todo mundo pensando, nós vamos morrer. E Deus dizendo, eu estou com vocês. Aleluia!
Não está, porque o Senhor não está no barco. Daqui a pouco vem ele andando sobre as águas. E Jesus dizendo para eles: eu disse que eu estaria com vocês todos os dias. Então o que falta para nós, irmãos? Hoje a minha maior angústia, de verdade, como pastora, é fazer as pessoas entenderem quem Ele é. Como é difícil, irmãos. Porque nós estamos vivendo uma sociedade imediatista, pessoas que só querem saber de resultados, que a bênção é medida pelo resultado, a presença de Deus é medida pelo resultado. Sabe o que Moisés falou para Deus em Êxodo? Ele disse: se o Senhor não vier comigo, eu nem quero Canaã, porque eu te vi no processo todo. Eu vi a roupa crescendo no corpo, eu vi o sapato, eu vi a água saindo da rocha, eu vi comida descendo do céu. Eu vi o Senhor nos esquentando durante a noite, nos aquecendo durante a noite, nos esquentando durante o dia, vice-versa, cuidando da gente. E aí de repente eu vou entrar em Canaã sem você, Deus? Não. Então veja que a promessa, irmãos, ela é importante, mas ela não é tudo. O que é tudo? É conhecer o Deus do processo. Davi conhecia o Deus do processo. Quando Davi precisou de paz, o Jeová Shammá estava lá. Quando ele precisou de provisão, o Jeová Jireh chegou. Sabe aquele Deus que a cada processo da sua vida ele diz: olha eu aqui. Sabe aquele detalhe que você olha e diz: meu Deus, como é que vai ser isso aqui? Daqui a pouco ele chega e você fala: só Deus podia fazer isso, ninguém mais. Um Deus de processo, um Deus que segura na minha e na tua mão. Ele disse: eu te tomo pela tua mão direita, eu te digo: eu sou contigo, por onde quer que você andar. Se você subir ao mais alto monte, eu vou estar lá com você. Mas se também você descer ao mais profundo dos vales, eu também vou estar lá com você. Um Deus que valoriza o processo, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando eu estou muito forte, eu estou muito garantida, eu estou muito segura de mim mesma, cuidado. É bom quando a gente está só os frangalhos, irmão. Está só a carcaça mesmo. Você olha e fala: meu Deus, vou falar o que hoje? Vou pregar o que hoje? Vou ministrar o que hoje? Vou cantar o que hoje? Vou trabalhar hoje? Meu Deus, como é que vai ser? Estou só o farelo. É nesse dia, irmão, que o poder dele vai se aperfeiçoando em nós. E nós deixamos de ser só mais um, para ser alguém que vai vivendo uma experiência sobrenatural com Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio que Deus revela aos seus mais íntimos os seus segredos. O dia que eu li isso, eu disse: Deus, como eu quero ser essa pessoa que o Senhor revela os seus segredos. Os segredos mais íntimos que Deus tem, Ele revela só aos seus mais chegados. Quem é o mais chegado, irmão? O que fala em língua estranha, profetiza, o defunto levanta quando ora? Não. Aquele que tem um coração puro, tem suas mãos limpas, não falta azeite sobre a sua cabeça, e as suas vestes estão brancas. Alguém que anda com integridade, alguém que anda com caráter, alguém que vive uma vida correta. O que o salmista está falando? Não faz o mal, procura fazer o bem. Mas eu fui magoado, eu fui machucado, não interessa, procura fazer o bem. E ao tempo certo Deus vai devolver aquilo que você semeou em rica abundância. Irmãos, uma semente que você semeia, ela vai dar no mínimo 30. É no mínimo 30, 60 a 100 por um. Você deu R$1, no mínimo 30 de volta ele vai te devolver. Você está entendendo isso? Você deu um abraço, no mínimo 30 você vai receber de volta.
Semeie, faça o bem. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Se Deus te chamou, se Deus te trouxe para perto dele, se ele tem derramado sobre você coisas maiores, se ele tem te levantado, não é só sobre você, é muito mais sobre aqueles que estão ao seu redor. Seja luz, seja sal. Não importa que Deus mudou os planos, pode ser que assim como Paulo e Silas, ele também mudou alguns planos na sua vida. Poxa, eu estava indo para a igreja, pastor, eu estava fazendo a coisa certa, e algumas coisas deram errado, pioraram. Não se preocupe, você ia fazer na igreja o quê? Não era adorar? Continua adorando. Aleluia! Ele mudou o plano, mas não mudou a promessa, não mudou o propósito. Ele vai nos frustrar em alguns momentos, sim, querido, vai, porque Deus não dá nada a filhos mimados, Ele só abençoa filhos maduros, e até que a gente amadureça. Por isso que esse salmo ele é lindo, porque a reflexão dele é feita. Davi agora já está experimentado, irmão. Davi agora já tinha vencido Saul, já tinha vencido já tantas coisas ruins que ele passou, exércitos, guerras, traições, mentiras, engano, alianças erradas, tantas coisas ele já tinha visto. Agora ele está olhando para a situação e dizendo: eu vou confiar em Deus independente de qualquer coisa, eu vou entregar o meu caminho nele. Ele diz: eu vou me deleitar em Deus. Sabe o que a palavra deleitar significa? Agradar a Deus. Agrada-te do Senhor. Aleluia! Quando Deus olha para você, o teu trabalho, a tua postura, a sua vida, a sua fala, a sua conduta, ela agrada a Deus. Irmão, se a sua vida agrada a Deus, então não se preocupe com o resto que está acontecendo ao seu redor. Aleluia! Não se preocupe se estão se levantando, se alguém está te ameaçando, se alguém está dizendo para você que você não vai conseguir, que não vai dar certo, ou se as portas se fecharam, ou se alguém está levantando falso contra você. Não se preocupe. Está fazendo o que é certo? Então descansa. Está agradando o Senhor? Então descansa. Aleluia! Deus nunca nos chamou para ser santo, irmão, no sentido de querubim. Ele chamou a gente para nós sermos santificados. Aleluia! Todos os dias, é uma evolução, é um crescimento. Eu vivo todos os dias ali, um processo de cada vez. É como uma escada, um degrau por vez. Não dá para pular processo por subir 3 degraus de uma vez. Você vai conseguir fazer isso por um tempo, mas uma hora você vai cansar. E aí sabe o que vai acontecer? Você pulou o processo, você perdeu a lição, você vai ter que voltar lá atrás. Então é melhor vir devagar, irmão. Ao que vencer a corrida. Vai ter quem chegue primeiro, vai ter quem chegue em segundo, terceiro, 10º, 100º. Mas o último que chegar também vai sentar na mesa do mesmo jeito. Aleluia! Não tenha pressa. Descansa. Pega teu Moisés hoje, coloca no cesto, entrega, descansa, fala: Deus, eu não vou mais me meter nesse negócio, eu não vou dar uma de Sara, eu não vou pegar Ismael, eu não vou dar um jeitinho, eu não vou tentar facilitar nada, eu vou fazer minha parte. Qual é a minha parte que me cabe? Crer, agradar a Deus e confiar, descansar. Aleluia! Essa é a minha parte. O resto, todo o resto, Ele vai acrescentar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas, irmãos, todas as demais coisas. Tem coisas que você nem sabe que Ele vai acrescentar, mas Ele já tem preparado para você. Eu só preciso confiar. Davi diz assim no verso 25: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua semente a mendigar o pão.
palavra que conforta a nossa alma, Lê. Ao que é justo, Pri, esse eu nunca vi. Olha que agora ele está velho. Nunca vi um justo mendigar o pão. E nem a sua descendência, porque eu quero que você entenda que o que você semeia aqui vai alcançar até a tua 4ª geração. Nem a tua descendência vai passar fome. Aleluia. Sabe o que o diabo quer? Não é só destruir você, mas é toda a tua descendência. Só que se alguém se posicionar, se alguém se coloca na brecha, se alguém se posiciona como aquele que entendeu quem Deus é, quem Ele é, não arreda pé. Tem um homem que eu gosto muito dele, faz tempo que eu não falo sobre ele, é Samar. Gente, o que ele defende é nada, não tinha valor nenhum, irmã Rose. Alguns poderiam olhar e falar, que cara tonto, velho, tá quase morrendo para defender esse negócio. Era um campo de lentilha, Rafa. Um campo de lentilha. Os midianitas, que eram os piores inimigos na época, foram com força para matar mesmo a todos. Mas a Bíblia diz, Lê, que ele se posicionou no meio daquele campo. E ele disse, eu não saio daqui, eu vou morrer defendendo isso aqui. Tem uma frase do Martinho Lutero que ele diz que se você não está disposto a morrer por uma causa, então nem lute por ela. Eu acho que foi baseado nesse homem, que ele pôs o pé no meio do campo e disse, ninguém me tira daqui. Foi Deus que tinha mandado ele lá? Mas para ele tinha valor. Tem coisa, Silmara, que para muitos não vai ter valor, mas para nós tem. Pode ser que para muitos teu filho, tua família, tua mãe não tenha valor nenhum, mas para mim tem, irmão. E eu não arredo o pé enquanto Deus não fizer a promessa. Aleluia. Colocou o pé no meio daquele campo e disse, eu não arredo o pé daqui enquanto eu não defender esse lugar. A Bíblia diz que o ataque foi feio, irmãos. Olha, o negócio foi pesado. Mas sabe o que ele fala no final? O que Deus diz? Que ele venceu, porque Deus era com ele. Se tem um negócio que Deus gosta, Priscila, de crente, sabe esses crentes sem noção? Esses crentes pancada? Talvez alguém gritou e falou, meu, larga isso daí, isso aí não tem tanto valor. Irmão, quanto custa uma lentilha? Você vai no saquinho no mercado, não é nem R$5 para fazer, é uma delícia, né? Mas não é nem R$5. Um ervilha não tem preço, irmão, é barato. Você vai defender isso aí, meu, isso aí não tem... Você vai perder seu tempo, você pode perder sua vida. Para você não tem valor, mas para mim tem. Eu não vou sair daqui. Aleluia. E Deus gostou daquilo e disse, eu vou te dar a vitória. Eu não sei qual é o campo de lentilha que você está lutando. Eu não sei qual é o valor que para muitos aí é ignorado, mas você sabe que para você tem. Não abra mão, irmãos. Lute. Fique lá no meio com a espada na mão, igual nós estamos na campanha de Neemias, né? No propósito 52 dias. Fica com a espada na mão. Ó, Neemias de um lado aqui, ó, atento, e com o outro fazendo a obra, ó. Estavam ameaçando ele de morte. Não era ameaçar de ele perder o emprego, não, irmão. Porque se ameaçar de perder o emprego, o pessoal já chapa o coco, né? Eu estou falando de ameaçar de morte. Nós vamos te matar. Ele poderia dizer, eu vou correr para minha casa, você está louco? Vou morrer? Saí de lá, estava confortável na casa do rei, de copeiro, com um cargo de confiança, fazendo a minha parte, vim aqui para ajudar o pessoal, eles ainda querem me matar? Não, vou abandonar isso aqui. Ele disse, daqui eu não arredo o pé. Alguém dizia assim para ele, desce aqui para a gente conversar. Ele disse, não desço. Estou fazendo uma obra grande e eu não paro enquanto eu não terminar. É esse tipo de homem e de mulher que nós estamos falando aqui, irmão. Que não importa o que está acontecendo, não importa as ameaças,
Você sabe quem está com você? Se você sabe quem está com você, então levanta a sua cabeça, não muda o propósito. Se o propósito é vir adorar, adore Ele, independente de como você deixou sua casa, independente de como ficou o teu trabalho, independente de como ficou a tua conta financeira lá, a tua conta bancária, não importa. Se você veio para adorar, adore Ele. Se você veio para buscar uma palavra, faça dessa palavra a sua vida. Irmãos, quando Deus derrama uma palavra sobre esse altar, através da vida dos pastores, irmão, eu saio daqui comendo ela, eu anoto ela, minha Bíblia é cheia de escrita. Aqui, ó, tem papel para tudo que é lado. Domingo é o pastor Ricardo pregando e eu anotando, pregando e eu anotando. Sabe por quê? Porque quando a palavra sai, irmão, quando ela é pregada, ela tem endereço, tem ou não tem? E eu sei qual é o endereço da minha casa. E eu sei para qual o endereço está sendo aquela palavra. Eu anoto, e aí eu chego na hora da aflição e digo: Deus, o Senhor falou domingo. O Senhor falou, Pai, eu creio nessa palavra. O Senhor me disse, eu confio, eu vou descansar, eu vou me deleitar, eu vou me alegrar, porque o Senhor é comigo. E eu sei que quando o Senhor começa, o Senhor não para até que se termine a obra e ela esteja concluída. Então, assim como Neemias, nós nos posicionamos hoje, assim como Davi, nós nos posicionamos, assim como Samar, nós vamos nos posicionar. Eu quero que vocês se coloquem de pé, para que a gente olhe uns pelos outros. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Irmãos, talvez Satanás está achando que vai vencer o que está vencendo lá na sua casa. Mas cabe a mim e a você defender nossa família, defender o que foi confiado a nós. Se Deus te deu talento, se Ele te deu dom, se Ele te deu uma família, defenda, não abra mão. Acredite naquilo que a palavra do Senhor diz. Você nunca viu um justo mendigar o pão. Se você ver alguém que não tem sido respondido por Deus, irmãos, não é Deus que deixou de cumprir, é essa pessoa que não está em obediência. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então é nesse Deus que eu quero que você ore agora. É sobre Ele. É com essa reflexão, dizendo: Deus, no Salmo 37 eu aprendi que eu preciso confiar de forma extrema, absoluta, a ponto de fazer como aquela mãe, entregar, Senhor, a minha dor, a minha angústia dentro daquele cesto e dizer: Deus, está aqui, eu não sei onde vai dar, eu não sei como vai acabar, eu não sei, meu Deus, o que vai acontecer. A incerteza muitas vezes toma o nosso coração, nos deixa cegos, a ponto, meu Deus, de ficar incrédulos ao que o Senhor já disse a nosso respeito. Mas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus nessa manhã, abre os nossos olhos espirituais, nos faça ver, meu Deus, Senhor, assim como o Senhor preparou todas as coisas, Moisés chegou até o Egito, foi criado conforme o teu propósito, Senhor, ali ficou claro que ninguém muda o propósito que o Senhor tem, que o Senhor é um Deus de processo, que o Senhor está conosco sim, no meio das angústias, da batalha, da adversidade, das provações, mas também sabemos que o Senhor não dá nenhuma provação pela qual nós não podemos suportar. Se nós estamos passando é porque nós sabemos que temos condições. O Senhor nos fez assim, o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos ajuda. Eu te louvo, Pai, porque a palavra do Senhor diz em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É o Senhor quem faz todas as coisas, é o Senhor quem nos sustenta, quem nos ajuda, quem nos esforça, é o Senhor quem faz o desfecho concluído de tudo aquilo que nós temos orado, Pai. Senhor, ajuda a tua igreja. Levanta homens e mulheres aqui, meu Deus, determinados, como aquele homem que se posicionou, meu Pai, no meio de um campo de lentilha, e ele não arredou o pé dali
ali até que o Senhor fizesse cumprir a promessa. Senhor, aquilo que era importante para ele, aquilo que é importante para nós, também é importante para o Senhor. Pai, guarda a nossa casa, Senhor, guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, guarda os nossos negócios, guarda, meu Deus, os familiares. Tudo aquilo que o Senhor tem entregue à mão de cada um dos teus filhos, os dons, os talentos, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, acampa os teus anjos ao redor desse lugar, ao redor desse ministério, de cada família representada, meu Deus, daqueles que não puderam vir, envia os teus anjos, dá ordem aos teus anjos agora, para livrar, para guardar, para esconder debaixo das asas do Onipotente, que o Senhor possa continuar, meu Deus, cumprindo o seu propósito, e que nós, assim como Paulo, assim como Silas, assim como Davi, meu Deus, independente do cenário, nós possamos continuar confiando, alegrando o Senhor no Senhor, continuar, meu Pai, a caminhada, crendo naquele que é fiel. Ele é fiel, igreja, Cristo é fiel, Deus é fiel. Diga isso para você mesmo: eu sei que Ele é fiel, Ele vai se levantar, Ele tem poder para fazer todas as coisas, e até que Ele faça, nós o adoraremos em espírito e em verdade. E se você concorda com isso, diga glória a Deus, aplauda o Senhor aí no seu lugar, diga obrigada, Jesus, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Obrigada, meu Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu quero terminar dizendo para você guardar Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque tem hora que a gente fica assombrado. Parece que o negócio é um túnel sem fim. Porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço. Nem a força é tua, sou eu que esforço vocês. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Faz assim com as tuas mãos. Você está sendo sustentado pela destra da sua justiça. Ah, pastora, mas disseram isso. Você está sendo sustentado pela destra da minha justiça. Ah, pastora, mas eu não sei o que vai acontecer. Você está sendo sustentado. Irmãos, coisa linda. Como um bebê, Ele te sustenta. Aleluia. Enquanto você pensa que vai cair, Ele está aqui, ó, te sustentando todos os dias. Eu te ajudo, eu te seguro, eu te sustento. Eu sou o teu Deus todos os dias da sua vida, até que Ele venha. Alguém pode dizer, ela não vai aguentar, ele não vai aguentar, ele vai cair. Ele diz, eu te sustento. Eu te sustento. Eu estou falando isso, irmãos, eu sinto a graça de Deus na casa. Eu te sustento. A quem pensa, eu não vou dar conta, eu te sustento. Eu não sei se eu vou conseguir. Ele diz, eu te sustento. Se Ele sustenta, querido, assim como Ele sustenta o sol, a lua, as estrelas, assim como Ele sustenta toda a terra, Ele está dizendo, eu te sustento. Não tenha medo, eu te ajudo, não temas, porque eu sou contigo todos os dias da sua vida. E se você acredita nisso, aplauda o Senhor e leia todos os dias Isaías 41:10. Faça essa oração todos os dias. Diga, Senhor, eu sei que eu não preciso temer, porque o Senhor me sustenta, me ajuda, o Senhor é meu auxílio, eu não preciso temer. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Vá para uma semana de vitória. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Filho e as ricas e doces consolações do maravilhoso Espírito Santo de Deus sejam sobre você, não somente hoje, mas para todo sempre. E todo aquele que crê vai dizer bem alto e bem forte, amém. Se Deus é por nós, mas graças a Deus, Peniel,
Continuamos de pé. Que Deus te abençoe até hoje à noite às 22 horas. Aleluia.